Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade a mais uma resolução da prova Publiconsult, realizada em outubro deste ano. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Moçada, eu vou resolver agora a questão de número 3 de 5 questões que nós iniciamos nessa nova lista de resolução da prova realizada agora em outubro na Prefeitura de Jacareí para analista previdenciário. Nós já resolvemos então duas questões, algumas delas bem comentadas aqui anteriormente, e agora nós vamos para uma questão que vai trabalhar especificamente dicionário. Na verdade, é se você sabe ou não sabe significado de palavras. Quem trabalha isso na gramática é a sinonímia, a antonímia, a homonímia, a paronímia. Então, eu posso ter parônimos e posso ter homônimos. O que seriam então os homônimos? Os homônimos seriam palavras que são iguais na pronúncia, mas diferenciam na escrita. São iguais na escrita e diferenciam-se na pronúncia, ou são iguais. Então, este assunto vai trabalhar especificamente homônimos e parônimos, e simplesmente o significado destas palavras. Se você tem dificuldade sobre esse assunto, eu recomendo sempre que você busque um dicionário, para que ele possa aí te ajudar. Nos comentários aí abaixo, fixado, vai estar o link de um dicionário online que eu considero muito bom para você iniciar os estudos sobre significado das palavras. Mas vamos deixar de delonga, deixa eu me apresentar aqui caso você tenha caído de paraquedas, seja um marinheiro de primeira viagem e não saiba como que o canal aqui funciona. Então vamos lá, vem comigo. Eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares e também dos concursos públicos do nosso país, assim como o da Publiconsult. E se de alguma maneira o canal vem te ajudando nessas resoluções, então vamos fazer aquele acordo maroto que a gente sempre faz. Você já deu aquele joinha maroto? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, então eu só tenho que te agradecer por isso. E se for possível, comente, compartilhe, isso só vai aumentar o engajamento e fazer com que este assunto alcance novos inscritos. Bom, feito aí então a nossa introdução, vamos dar uma olhada na questão sobre o que ela está falando. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês então a questão. Ela fala assim, ó: qual a frase está integralmente correta do ponto de vista ortográfico, considerando o contexto em que ocorre a palavra em destaque? E aí ele dá uma fonte bibliográfica para vocês. Eu já falei que a Publiconsult, né, ela tem essa tendência de indicar a fonte bibliográfica, ou seja, de onde ela está tirando essa questão. Ela está tirando do dicionário, eu chamo de Hawais, né, dicionário Hawais de sinônimos e antônimos, primeira edição, Publifolha 2011. Então ela fala de onde ela tirou este assunto. E que assunto é este? Então observe. Na primeira alternativa, eu tenho a palavra destacada privilégio. Será que essa palavra existe? E se existe, ela está com o significado correto naquela questão? É o que a gente vai identificar. Eu tenho na letra B a palavra cumprimento. Será que ela existe? E se existe, está utilizada de maneira adequada? Assim vai acontecer com a palavra incipiente e assim vai acontecer com a palavra distinta. Então, o que você tem que fazer? Neste exato momento, aquele acordo que a gente já vem fazendo. Pause o vídeo e depois acompanhe a resolução comigo. Vai lá que eu aguardo você resolver. Vamos lá? Beleza, moçada. Se você resolveu e chegou à conclusão de que a alternativa correta aqui é a letra D, você acertou. Beleza, vamos ver agora por que é a letra D. Por que então essa questão tem como alternativa correta a letra D? Primeiramente, a gente tem que entender a palavra
privilégio. Moçada, essa palavra não é escrita dessa maneira. A escrita correta desta palavra não é privilégio, tá? Então, aqui não é a forma correta de ser escrita. A forma correta dela é privilégio. Então, está errada a alternativa A. Na alternativa B, ele está falando que o cumprimento... Moçada, a palavra cumprimento, ela existe. Está relacionada ao ato de cumprimentar alguém. Ou seja, você encontra o seu amigo e fala um alô para ele, há um aperto de mão. Isso é o ato de cumprimentar alguém. Mas o que ele quis dizer aqui, na verdade, é que o tamanho da saia da moça diminuiu bastante. Ou seja, o comprimento da saia. Então, aqui também não vai ser a escrita comprimento. Aqui deveria ser, então, comprimento. E na alternativa C está falando assim, ó, essa nova tecnologia, apesar de incipiente, já está dando bons resultados. A palavra incipiente, moçada, ela também existe. Só que existe a palavra incipiente com S, que é essa que você está vendo aí, e existe a palavra incipiente com C. O que esta frase quer dizer? Ela quer dizer que esta nova tecnologia, apesar de inicial, apesar de principiante, então aqui não cabe a palavra incipiente com S, porque incipiente com S significa sem conhecimento. Podemos dizer aí, beirando a ignorância. Na verdade, é o sem conhecimento, sem sapiência. Então, aqui deveria ser o incipiente com C. Então, deveria ser o incipiente com C e não o incipiente com S. Então, sobrou para nós, como alternativa aí correta, a letra D. Então, a letra D para nós é a alternativa correta. Vamos lá? Vamos marcar aqui D de dado, sendo a alternativa correta. Por quê? Porque você vai falar assim, mas professor, aqui não deveria ser distinto, de distinguir, de diferenciar? Não, cuidado. Preste atenção no que a frase quer dizer para você. Ela diz assim, ó, ao longe se avistava a casinha velha, distinta pelo tempo, ou seja, a casa perdeu a cor. Então, ela perdeu tinta, ela ficou distinta. Por isso, o valor aqui está perfeitamente correto. É exatamente esse o valor. E não o valor de distinguir, de se diferenciar, ok? Bom, com isso, nós matamos mais uma questão. Mas, como eu sempre venho fazendo aqui, vamos dar uma olhada nessas fontes? Vamos dar uma olhada lá no dicionário e verificar qual é o significado de cada palavra dessa, para a gente realmente comprovar o que cabe aqui e o que não cabe, e se realmente aquela palavra privilégio ou privilégio é o que é a forma correta. Vamos lá? Vem comigo, vamos dar uma olhada então na fonte bibliográfica aí. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, eu estou no primeiro significado aí, de acordo com a fonte, ou seja, o dicionário indicado, da palavra cumprimento, ato ou efeito de cumprir, execução de algo, beleza? Então ele cumpriu a tarefa, esse é um outro significado que a palavra cumprir tem. O que mais que eu tenho aí, ó? Gesto ou palavra, oral ou escrita, que denota delicadeza, cortesia, atenção, que foi o que eu falei, o ato de cumprimentar alguém. Beleza. Mas observem que aqui há também, pra gente, a palavra comprimento. E o que seria o comprimento, né? A maior dimensão horizontal de um objeto, de uma superfície, ou a dimensão que se encontra no eixo de sua orientação. Então, extensão de um objeto, distância ou extensão, altura ou tamanho. Então, tá aí, ó, tamanho, que é o que significava para nós naquela alternativa. Então, a melhor proposição era comprimento e não comprimento. Agora, observe o que diferencia a palavra comprimento da palavra cumprimento. Elas têm a mesma escrita? Não, elas não têm a mesma escrita. Uma é escrita com O, a outra é escrita com U. Elas têm a mesma pronúncia? Não, elas não têm a mesma pronúncia. O som do O é diferente do som do U nessa palavra. Então, elas não são parecidas nem na escrita, nem na pronúncia. Mas, quando você
as pronuncia, elas têm uma semelhança fonética. Então, eu digo que elas são parecidas. Por isso, nós dizemos que essas duas palavras são parônimas. Deu para entender, então, o que é um parônimo? É uma palavra de significado diferente uma da outra, mas com pronúncias parecidas. Parecidas, hein? Não vai achar que elas têm que ser totalmente diferentes. Ela tem, tanto a pronúncia quanto a escrita são bem parecidas, são bem semelhantes. Ok, beleza. Qual foi a outra proposição que nós vimos? A outra que nós vimos foi a palavra incipiente. Então, incipiente escrito com S significa o quê? Aquilo que não é sapiente, o ignorante, o tolo, o nécio, o sem juízo, o insensato, o imprudente. Então, esse é o valor da palavra incipiente com S. Só que nós temos aí também o incipiente com C. E o que significa? É aquele que inicia, tá vendo? Que está no começo, é inicial, que é o valor significativo daquela questão. Naquela alternativa, o valor era de iniciante, então lá deveria ser escrito incipiente com C. Mas, mais uma vez, o que a gente consegue observar? Que o incipiente com S, que tem o valor de ser o sem sapiência, o ignorante, e o incipiente com C, o inicial, o principiante, o que eles têm em comum? Em comum agora, eles têm a pronúncia. Se você fechar os olhos e falar incipiente, você não sabe se você disse com C ou com S. Ao olhar a escrita, você então vê a diferença. Então, eles são iguais na pronúncia, mas diferenciam-se na escrita. É o que nós chamamos de homônimos homófonos. Homo de igual, fono de som. Então, eles são iguais na pronúncia. Vamos ver a próxima proposição aí. A próxima, então, é a palavra distinto. Olha lá, veja que eu tenho ali tanto distinto, que é essa primeira proposição que nós temos aí, que perdeu a cor, que está desbotado. E nós temos a palavra distinto. Olha lá, ó. O que tem o valor aí da palavra distinto? Que não é igual, ou seja, é diferente, que se pode distinguir, tá vendo? Ok? Nítido, marcante, que goza de respeito, deferência, que se destaca pela elegância, discrição, pertence às camadas altas da sociedade, ou seja, quando você fala que é uma pessoa distinta, né? Agora, distinto é o valor que se dá àquilo que se distinguiu e perdeu a cor. Era o valor daquela questão, tá bom? Por isso que a gente não vai usar, então, o distinto, que significa diferenciar, distinguir. Tudo bem, moçada? Tranquilidade? E aí nós vamos para o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E o que eu fiz aqui, ó? No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, eu fui lá e digitei privilégio. E olha o resultado. Não há resultado. Então significa dizer, né, que não existe essa escrita. Eu vou agora substituir por privilégio. Olha lá, ó. E aí agora você vai ter o resultado, ó, palavra privilégio. E aí a gente vai lá para o dicionário e vamos ver que no dicionário não há a possibilidade aqui de ter privilégio, e somente privilégio. E o que é o privilégio? É o direito, a vantagem, a prerrogativa, a riqueza, o dom natural. Então, isso é o que traz para a gente como privilégio, ok? Tranquilidade, moçada? Vamos voltar lá na nossa questão, então, só para a gente fazer o nosso arremate. Então, beleza, moçada, só para a gente aí relembrar. Então, é um privilégio estar de volta ao trabalho. Então, esse valor aqui é igual ao valor que nós vimos lá anteriormente, né? Ou seja, é uma prerrogativa, um regozijo, né? Ok? Estar aqui. O comprimento das saias das moças diminuiu bastante, não comprimento. Lembrando que aqui o valor é de parônimos, né? Essa nova tecnologia, apesar de incipiente com C, aqui já é valor de homônimos, e sobrou para a gente lá da palavra distinta e distinto, que seria outro parônimo, mas aqui é a ausência de cor. E por isso a alternativa para a gente aí correta. Beleza, moçada? Vamos encerrar então. Vem comigo. Ufa! Quanto conhecimento, é ou não é? Quanta palavra nova aí para você. E aí o que eu sempre falo para os alunos, né?
E agora estou falando aqui para os inscritos do canal também, que já falei que eu os considero como alunos aqui, né? Moçada, você teve dificuldade nessa palavra? Você não sabia o significado de algumas delas, de todas elas? Escreva essa palavra e coloque ao lado dela o significado. Copie novamente essa frase e tente colocar o valor dela dentro do contexto. O valor de iniciante e não do ignorante. O valor do cumprimento e não do cumprimento, ou seja, não é o ato de cumprimentar alguém, de dar as mãos, por exemplo, e sim, né, o tamanho de alguma coisa. O valor da palavra privilégio, que é um regozijo, é uma riqueza, ok? E a última que nós vimos ali, a diferença entre distinto e distinto. Lembrando que distinto é o ato de tirar a cor e distinto é aquilo que se diferencia, que se desiguala, ok? Moçada, muito obrigado aí pela presença de vocês até aqui nessa resolução. Espero que mais uma vez tenha podido aí atingir o objetivo final, que é ensinar a vocês novos conceitos, novas palavras, e se de alguma maneira o canal vem ajudando, então não esqueça de, ao fim aí, curtir, comentar, compartilhar, porque isso só aumenta o nosso engajamento. Eu vou deixar em duas posições distintas aqui. Nessa posição aqui, eu vou deixar um vídeo anterior da resolução que eu fiz, e nessa posição aqui, eu vou deixar uma outra playlist para você estudar a respeito da prova Publi Consult. Beleza, moçada? Então vamos que vamos, entusiasmados para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.